Mais uma vez, boa tarde, pessoal, meus queridos amigos. Vamos novamente continuar a falar do cinema e, pela quarta vez, ou seja, pela quarta parte do tema que estamos a tratar, continuaremos o nosso live de hoje. E, portanto, faltar-nos-á praticamente só mais um live para acabarmos com a história do cinema em Portugal de forma muito sintética, como é óbvio. E, portanto, a quem interessar este tema poderá pesquisá-la na Cinemateca Portuguesa, onde há muita intensidade e multiplicidade de obras sobre o tema e, inclusive, adquirir essas obras. Portanto, aqui vai o texto sobre um cineasta que já tínhamos citado a terminar a terceira live e que era Ernesto de Albuquerque. Portanto, vamos continuar com o cineasta Ernesto de Albuquerque, que tinha começado a interessar-se por fotografia em 1916 e que montou um ateliê fotográfico frequentado pela alta sociedade lisboeta. Tendo verificado o grande interesse do público por filmes documentários sobre a Primeira Guerra Europeia, conseguiu, através da Sociedade de Geografia sediada em Lisboa, deslocar-se ao arquipélago de São Tomé e Príncipe para apresentar imagens sobre a exploração do cacau, que constituía a maior riqueza dessa possessão ultramarina portuguesa. Isto foi uma ideia bastante original. O documentário A Cultura do Cacau revelou a grande capacidade técnica do seu autor, tendo tido a melhor aceitação por parte da crítica e do público. Depois de regressar ao continente, Albuquerque realizou um segundo documentário, desta vez sobre as manobras em Tancos, um pouco antes da participação de Portugal na Grande Guerra. Como se sabe, as tropas portuguesas foram treinadas em Tancos em alta velocidade, ou seja, em muito poucos meses conseguiu-se treinar os jovens mancebos de todo o país que tiveram que acorrer à chamada do governo para se apresentarem e serem treinados para ir para a guerra na Flandres. O general Norton de Matos, que cumpria nesse período histórico o mandato como Ministro da Guerra, convidou-o para ir como repórter de guerra fazer a cobertura cinematográfica dos acontecimentos que se desenrolavam na frente. Embora tivesse aceitado o convite oficial quando se estava a preparar para partir, eclodiu o movimento revolucionário do 5 de dezembro, liderado pelo Sidónio Pais, que causou alguns danos materiais nas instalações da Portugália Filme. Impedido de partir, porque tinha sido suspenso o envio de tropas para o cenário da guerra na Flandres, continuou a realizar outros documentários em Portugal continental. Um deles tratava da Revolução Sidonista e dos estragos que daí resultaram. Outros se lhe seguiram, como por exemplo o desfile da Divisão Naval ou presos da Penitenciária de Lisboa. Outro mudo de sua autoria foi Garden Party no Estoril, datado de 1915, com 7 minutos de duração. Dedicou-se mais tarde à rodagem de alguns filmes em que utilizou a sua câmara Pathé como O Grande Conquistador e As Aventuras de Kim e Manecas. O conteúdo deste último filme foi extraído das bandas desenhadas pelo caricaturista, humorista e modernista Stuart de Carvalhais, que eram publicadas num suplemento do jornal O Século. Finda a realização em 1918, foi projetado no Real Coliseu dos Recreios. Sob a direção de Augusto de Melo, Albuquerque trabalhou como operador no filme mudo de entrecho A Morgadinha de Val-Flor, que, em 1923, terminou com a duração de 22 minutos. Depois, como operador e realizador, produziu mais alguns filmes de ação: O Rei da Força, A Velha Gaiteira e O Suicida da Boca do Inferno.
Com este último filme ficaria concluída a sua obra cinematográfica. Depois deste excelente profissional de cinema se ter retirado das lides cinematográficas, outros técnicos, portugueses e estrangeiros, continuariam a seguir os seus passos, concorrendo com o seu engenho para que a sétima arte se desenvolvesse em Portugal ao mais alto nível. Foi neste contexto que finalizou o primeiro ciclo do cinema de Lisboa. Ao longo dos anos de existência do cinema mudo ou silencioso, existiu sempre uma alternância entre o Porto e Lisboa, tendo-se afirmado o grande profissionalismo de todos os técnicos e cineastas, graças aos quais, nessa época, documentos históricos preciosíssimos ficaram registados no celuloide para a história do cinema português. O segundo ciclo de cinema do Porto teve início quando Alfredo Nunes de Matos decidiu implantar nessa cidade uma nova empresa, a Invicta Film, que fundou em 1917, na intenção de fazer o relançamento da produção fílmica nacional ainda na fase do cinema mudo. Nunes de Matos, conhecido cinematografista portuense, era gerente da Casa de Espetáculos Jardim Passos Manuel desde 1908, tendo como sócio numa sua firma, com o designativo Nunes de Matos e Companhia, Invicta Film, o capitalista Francisco Pereira Balga. Começou a produzir filmes panorâmicos desde 1910, tendo-se dedicado a partir dessa pequena empresa à produção de filmes documentários, entre os quais se destacaram As Festas de Aniversário da República, em 1911, O Naufrágio do Veronese, em 1913, Manobras Navais Portuguesas, em 1915 e Expedicionários em Campanha, em 1917, cujas cópias eram frequentemente solicitadas por países estrangeiros. Portanto, os nossos filmes eram apreciadíssimos, então, neste contexto de guerra, pelos países estrangeiros. Nunes de Matos, Manuel Cardoso, proveniente da extinta Portugália Film, e Thomas Mary Rossell formaram uma equipa que produziu filmes destinados a serem vistos nos jornais de atualidade da Pathé e da Gaumont, em França. Compreendendo que a agitação da vida política da Primeira República em Portugal, devido à entrada do país na guerra ao lado dos aliados, era propícia à expansão de um futuro negócio na área da indústria do cinema, à semelhança do que sucedera com Ernesto Albuquerque, Nunes de Matos apoiou-se em colaboradores de origem portuense, desde banqueiros a profissionais e outros, oriundos do alto comércio da alta burguesia, que tornaram possível fundar uma nova produtora de filmes no Porto. Após ter sido adquirido todo o património da firma anterior e mais algum que o fundador trouxe de França, Henrique Alegria foi nomeado diretor artístico, diretor de produção, e iniciou-se então a atividade da nova sociedade no ano seguinte ao da sua constituição, ou seja, em 1918. Henrique Alegria, que depois de vir do Brasil se radicou no Porto, tinha construído o cinema Olympia, inaugurado em 1912. Este cinema situava-se perto do Jardim Passos Manuel, que, por sua vez, fora inaugurado por Alfredo Nunes de Matos em 1908. Segundo se pode ler na obra de Félix Ribeiro, O Terreno, adquirido para a realização do ambicioso projeto de Nunes de Matos, foi o Casal do Carvalhido ou Casa da Perlada, que se situava na freguesia de Ramalde, sublinhando o autor da obra Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português o seguinte: a propósito da Casa da Perlada, transcreve-se da valiosa obra de António Lambert Pereira da Silva, Nobres Casas de Portugal, em edição muito cuidada da livraria Tavares Martins, o seguinte:
Por volta de 1770, Dom António de Noronha Mesquita e Melo aproveitou a estada no Porto do arquiteto italiano Nicolau Nasoni, que tão ligado ficaria à cidade do Porto, para o encarregar de reformar a casa da sua quinta da Perlada. E, portanto, aí passaria a existir uma nova empresa cinematográfica. Depois de alguns técnicos já contratados à Pathé terem chegado ao Porto, iniciou-se a atividade da empresa. Dentre os novos trabalhadores, distinguiam-se o realizador Georges Pallu e o operador Albert Dureau. Essa sociedade, constituída por cotas, designada a partir de então Invicta Film Limitada, produziu uma grande quantidade de filmes, tendo o primeiro sido Aventuras de Frei Bonifácio, extraído da obra do escritor Júlio Dantas, que estreou no Olimpiá do Porto em outubro de 1918, portanto no último ano da Grande Guerra. Era constituído por duas partes, num total de 800 metros. Em 1919, o segundo filme de caráter regional, produzido pela nova empresa, cujo texto melodramático foi da autoria de Manuel Maria Rodrigues, intitulou-se A Rosa do Adro. O terceiro filme de cariz satírico realizado pela Invicta intitulou-se O Comissário de Polícia. Baseou-se numa peça teatral escrita por Gervásio Lobato, que já tinha arrancado repetidos aplausos do público, tendo conseguido alcançar o mesmo êxito que tivera no teatro. Compunha-se de um prólogo e 4 atos, divididos em 6 partes. Estreou no Porto em novembro de 1919 e em Lisboa, no Olimpiá, em fevereiro de 1920. Rodado ainda em 1919, o filme O Mais Forte, de entrecho dramático, era composto por 3 partes, contidas em 1500 metros de película. As instalações do Carvalhido, onde ficou instalado o complexo industrial cujas obras terminaram em 1920, eram das mais modernas da Europa, relativamente ao estúdio ou teatro de prise de vue ou de pose. Depois desse importante empreendimento estar concluído, iniciou-se a produção de filmes de forma mais rigorosa e complexa. À semelhança dos outros países europeus, em que também se aproveitavam as obras de conhecidos romancistas nacionais para serem adaptadas à tela, Portugal não fugiu à regra, tendo esse procedimento sido seguido pela Invicta Film. A obra de Júlio Diniz, Os Fidalgos da Casa Morisca, seria transposta para o cinema pela mão do realizador Georges Pallu, tendo a reconstituição da época sido feita em moldes muito precisos, no que se referia ao ambiente e à indumentária, cuja ação decorreu no Alto Minho. Os exteriores, para além de terem sido filmados naquela região, correram também no norte do país e na Tapada da Ajuda, em Lisboa. Os interiores foram filmados no solar da Torre de Lanhelas, perto de Caminha. Acabado de rodar em outubro de 1920, a sua estreia far-se-ia em janeiro de 1921 no Cinema Condes. Em 1921 foi a vez da obra de Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, ser transposta para o ecrã. Um novo realizador iniciou a sua carreira na Invicta Film. Rino Lupo foi admitido na Invicta em 1921 e estreou-se com a realização do filme Mulheres da Beira, em que entraram e em que ele retratou de forma sensível a beleza paisagística daquela província, mais precisamente da região de Aroca. Portanto, os personagens eram escolhidos também por ele e a produção de Rino Lupo, que era um novo realizador, passou a ser conhecida dos portugueses e também no estrangeiro, quando os filmes eram levados internacionalmente.
O filme estreou em junho de 1923 no Olimpiá do Porto e em Lisboa foi exibido no Salão Central. Caberia depois a Jorge Palliot produzir Quando o Amor Fala, com fotografia de Maurice Loman. Este filme foi exibido no Cinema Condes em Lisboa no início de 1921. Antes de finalizar esse ano, a Invicta realizou mais um filme de atualidade com 500 metros, sob a transladação para Portugal do corpo de soldado desconhecido português morto na Flandres, que seria deposto no Mosteiro da Batalha, e intitulava-se Homenagem ao Soldado Desconhecido. Filme que retratava alguns vultos políticos portugueses e o marechal francês Joffre, que nessas circunstâncias se deslocou a Portugal, e o filme estreou no início de abril no Cinema Condes. Apesar da saída do diretor artístico Henrique Alegria, que decidiu fundar uma nova produtora em Lisboa, a Pátria Filme, e do realizador Vitalino Rino Lupo ter partido para Lisboa, onde abriu uma escola de arte cinematográfica, e de António Costa Macedo ter saído para montar um laboratório cinematográfico de sua propriedade, as atividades da empresa foram prosseguindo. Hernani Augusto César de Sá, com ligações ao meio teatral, foi nomeado o novo diretor artístico. Enquanto António Pinheiro, professor do Conservatório Nacional, veio substituir Rino Lupo, portanto, como realizador. Sob a responsabilidade do famoso realizador Jorge Palliot, portanto, o realizador passou a ser Jorge Palliot. No entanto, António Pinheiro veio substituir Rino Lupo noutras funções. Portanto, sob a responsabilidade do famoso realizador Jorge Palliot, em 1922 foram realizados os seguintes filmes: O Destino, de feição melodramática, O Primo Basílio, adaptado do romance de Eça de Queiroz, Tinoco em Bolandas, uma farsa cômica, e Tempestades da Vida. Ainda em 1923, tendo-se verificado a necessidade de conseguir uma maior afirmação da empresa nos meios nacionais e internacionais, no sentido de se obterem maiores receitas, decidiu a administração iniciar a utilização de argumentos que permitissem rivalizar no estrangeiro com temáticas mais modernas, abandonando os temas genuinamente portugueses. Verificou-se ainda a necessidade de aumentar o capital social para se poderem encetar as necessárias melhorias técnicas e optou-se por uma nova orientação na seleção dos artistas que futuramente seriam recrutados dentre os nomes mais conhecidos no estrangeiro, como no caso de Francine Moussier, que Jorge Palliot se encarregou de ir convidar a Paris para integrar o elenco do filme A Gata Borralheira, que ele próprio realizou. O segundo filme, realizado em 1923, intitulado Lucros Ilícitos, não teve grande aceitação do público, devido possivelmente à monotonia das imagens. Entretanto, começaram a surgir dificuldades financeiras na empresa devido ao pagamento das indenizações dos administradores e funcionários que tinham rescindido os seus contratos com a organização. Outro dos motivos teria sido a incapacidade de fazer escoar os filmes acumulados há longos meses em caixas, devido à falta de uma distribuidora própria. Surgiu então, nesta encruzilhada de problemas e de opções a tomar pela Invicta, a influência da escritora Virgínia de Castro e Almeida, que, em 1922, tinha constituído em Lisboa a Fortuna Filmes, sendo uma empresária com fortes contactos em França, onde tinha promovido a distribuição de 2 dos seus filmes. Como não possuía estúdio próprio, fez uma tentativa de firmar um contrato de associação com a Invicta, que acabou por ser recusada por algumas das condições do contrato não serem execuíveis. E em maio de 1924 seria exibido o documentário Terceira Exposição Internacional de Automóveis, Aviação e Sport, que encerraria definitivamente a atividade produtiva da Invicta Filmes.
ou da Invicta Film. Até 1928, o trabalho da Invicta cingiu-se à criação de legendas em português, destinadas aos filmes internacionais que entravam em Portugal, através das três principais distribuidoras: a Empresa Portuguesa Cinematográfica de Carlos Stella, portanto, aquele judeu que falámos anteriormente, da Companhia Cinematográfica de Portugal, de Nunes de Matos Invicta Film no Porto e da Empresa Cinematográfica Ideal Limitada. Em 1931, como a situação financeira da empresa continuasse irreversível, seriam leiloados os restantes bens patrimoniais da mesma. E assim finaliza a atividade da Invicta. Na cidade do Porto, iriam notabilizar-se ainda outras duas organizações ligadas à produção fílmica, a Caldevilha Film e a Ibéria Film. Quanto à primeira, foi fundada em 1921 por Raul Caldevilha e designada como Raul de Caldevilha e Ramiro Aranha, também conhecida por Empresa Técnica Publicitária Filmográfica Caldevilha. Com sede no Porto, depois do sócio fundador Raul Caldevilha ter obtido apoio financeiro, decidiu viajar para o estrangeiro no sentido de pesquisar o que melhor existisse a nível de aperfeiçoamento técnico. No seu regresso, iniciou a montagem de um novo estúdio e restantes instalações. Raul Caldevilha, mesmo antes de se ter deslocado à França, já tinha adquirido em Lisboa a Quinta das Conchas, situada no Lumiar, porque percebeu que seria muito mais fácil recrutar atrizes e atores de renome na capital, onde normalmente se encontravam a trabalhar no teatro, com contratos de longa duração, tornando-se difícil se deslocarem ao Porto para filmagens. A Caldevilha Film, imitando a Invicta, iria aproveitar, segundo os seus códigos cinematográficos e a sua diferente visão dos acontecimentos, a transladação do Soldado Desconhecido para Portugal e produzir o filme Homenagem ao Soldado Desconhecido. Foi novidade na época a produção do primeiro filme publicitário mudo pela empresa nortenha, intitulado Escalada à Torre dos Clérigos. Um chá nas nuvens pela originalidade do argumento. Com a duração de 9 minutos, estreou no Teatro Águia Dor do Porto e em Lisboa, no Coliseu dos Recreios. Portanto, Escalada à Torre dos Clérigos, um chá nas nuvens. A empresa apresentou ao público vários filmes didáticos e panorâmicos. Quanto aos filmes de maior envergadura, encontram-se As Pupilas do Sr. Reitor e Os Faroleiros. Porém, mesmo depois destes êxitos e dos esforços de Raul de Caldevilha e dos seus técnicos, começaram a verificar-se desentendimentos entre os sócios, o que conduziu a problemas, não é? A empresa, depois de apresentar tantos filmes didáticos e panorâmicos de envergadura, é efetivamente uma pena que tenham mais uma empresa de filmes tido problemas. E então esse desentendimento entre os funcionários conduziu ao pedido de despedimento de Raul de Caldevilha em 1923, 2 anos depois da instituição da empresa. Assim, não se concretizaria a construção do tão almejado estúdio, porque Raul de Caldevilha tomou a decisão de abandonar as instalações de Lisboa na Quinta das Conchas, tendo, malogradamente, mais uma empresa portuense deixado de existir em 1925, depois de ter leiloado todo o seu material. A seguir ao fracasso das empresas anteriores, surgiu, em 1923, mais uma produtora de filmes no Porto, a Ibéria Film. Os sócios conseguiram o apoio de algumas casas bancárias para subsidiarem o seu novo projeto e escolheram Rino Lupo, detentor de larga experiência do cinema europeu, para ser o diretor artístico. Pela mão de Rino Lupo seria transposta para a tela a obra teatral Os Lobos, que subirá à cena em agosto de 1920 no Teatro Nacional Almeida Garrett.
A ação do filme, que decorreu na Serra da Estrela e na Foz do Douro, teve como operador de imagem Artur Costa de Macedo. Este filme foi considerado pela crítica como uma pérola do cinema mudo português, devido à belíssima fotografia que apresentava e à excelente interpretação dos atores, que na sua grande maioria pertenciam à Escola de Cinema do Porto. Apesar desse belíssimo trabalho, a Iberia Film teve de encerrar as suas portas no norte do país. Enfim, mais uma que encerra as portas, infelizmente, para o público que tanto apreciava o cinema. Em Lisboa, entre 1924 e 1927, prosseguiu a construção de novos e modernos cinemas como o Tivoli, muito se devendo este avanço ao interesse dos governantes pela sétima arte, que começaram a respeitar e aproveitar com o intuito de retirarem dividendos, quer a nível económico, quer a nível político. A construção e remodelação de salas de cinema prosseguiram por todo o país, não enjeitando sempre que possível a remodelação de antigos teatros que passavam a integrar modernas salas de cinema, adaptando-se assim rapidamente à urgente necessidade de aproveitar os maiores lucros possíveis de uma indústria que se encontrava em fase de expansão. Na cidade do Porto foram inaugurados o Rivoli e o São João. Desde Coimbra a Aveiro, Beja, Castelo Branco, Évora, Viseu, Guarda, Setúbal e Santarém, o público passou a poder usufruir de todas as comodidades para apreciar o espetáculo da modernidade. Os recordes de audiência chegavam, na maioria dos casos, através das distribuidoras de filmes nacionais ou estrangeiras que vieram abrir as suas sucursais em Portugal, como no caso da Metro-Goldwyn-Mayer ou da Paramount Pictures. Veja-se a importância do cinema e como o cinema também não desprezava um país como o nosso. E, portanto, duas grandes empresas americanas vêm para Portugal abrir as suas sucursais. Duas outras tentativas seguiram aos anteriores desaires empresariais na cidade do Porto. A primeira delas relacionava-se com a constituição da produtora Repórter X Film Limitada, em 1927, por Reinaldo Ferreira, jornalista sensacionalista que habitualmente escrevia textos do género policial e fazia reportagens no submundo, sendo também diretor do semanário Repórter X. Como produtor, iniciou as filmagens do seu primeiro filme, cujo argumento se baseava num crime passional que envolveu a atriz Maria Alves, assassinada pelo seu companheiro Augusto Gomes, diretor do Teatro Apolo, no interior de um táxi da firma Palhinhas, com a matrícula 9297. Seria o número dessa matrícula que daria o título ao filme realizado pelo Repórter X Film Limitada. Reinaldo Ferreira teve a colaboração de Laurice Lohmann e de alguns artistas teatrais, tendo o filme atingido um enorme êxito popular. Como realizador, dirigiu mais tarde 3 curtas comédias com textos da sua própria autoria, intituladas Rita, o Rito, sobre uma história de mudança de sexo, Hipnotismo ao Domicílio e Vigário Futebol Clube. Uma outra empresa cinematográfica que iria brilhar no horizonte da produção fílmica nacional, fundada em 1920 por Rino Lupo, com a denominação de Lupo Film, recebeu o apoio de um grupo financeiro em que se integrava a firma Lelo e Irmão. Produziu um único filme, O Zé do Telhado, com argumento inspirado no romance homónimo de Eduardo Noronha, editado pela firma livreira citada no parágrafo anterior. O próprio autor tinha editado a biografia daquele aventureiro em folhetins publicados no 1º de janeiro. Portanto, este Zé do Telhado este filme tinha sido inspirado num romance homónimo de Eduardo Noronha,
que foi editado pela firma Lelo e Irmão. Cumpre ainda assinalar na produção portuense o nome de Sembolino do Nascimento, operador cinematográfico que filmou um documentário de caráter histórico intitulado Portugal na Guerra. Este filme apresentava os preparativos do Corpo Expedicionário Português, o CEP, antes do embarque para a Flandres. Portanto, antes dos nossos militares embarcarem para a França, para a guerra, foi produzido este filme, intitulado Portugal na Guerra. A fundação da empresa Oporto Film Company, cujos gestores pretendiam o monopólio da importação de filmes em Portugal, combatida na justiça pelas empresas suas concorrentes, finalizou o segundo ciclo portuense do cinema português. Poderá salientar-se que o segundo ciclo do cinema de Lisboa se iniciou a partir do momento em que surgiram na capital os serviços cinematográficos do Exército, mais precisamente em março de 1917. A coordenação desses serviços era da responsabilidade do general Norton de Matos. Nesse período decorria a Primeira Guerra Mundial e, à semelhança do que sucedia nos restantes países europeus que integraram o primeiro conflito armado do século XX, Portugal precisava de se organizar na área do cinema, setor indispensável à informação, numa época em que era necessário definirem-se estratégias relativas à guerra. Realizadores competentes passaram a registar as operações bélicas no terreno, através de imagens moventes ou animadas, para assim poderem dar conhecimento das mesmas aos soldados nas trincheiras e na retaguarda, e às populações cujos familiares lutavam na frente, carentes de notícias e de imagens sobre o conflito. E para animar todos esses públicos, também era habitual decorrerem filmes cómicos, dos quais sobressaíam as cómicas, que era assim como se designavam os filmes cómicos, de Charlie Chaplin. Dos filmes realizados em 1917, destacaram-se, entre outros, Provas Finais dos Alunos de Guerra e O Transporte de Tropas para a França. Mais tarde, depois de se terem transferido para melhores instalações e adquirido melhores equipamentos, os serviços cinematográficos do Exército passaram a produzir um jornal de atualidades, As Atualidades Portuguesas. Aguardado com muita ansiedade e observado com muita atenção pelo público em geral. Entre 1918 e 1919, eclodiu na capital uma nova empresa produtora de filmes, a Portugal Filmes, da responsabilidade do ator de teatro Nascimento Fernandes e da sua mulher, a atriz Amélia Pereira. A primeira produção aproximava-se do estilo da comédia de vaudeville e intitulou-se Vida Nova, cujas filmagens foram efetuadas nos estúdios da Royal Film em Barcelona. Nascimento Fernandes, que inicialmente fundara a Portugal Filmes, porque almejava, para além de ganhar uma soma razoável de dinheiro, poder seguir uma carreira no cinema, passou a entregar-se cada vez mais à produção de filmes. Seguiram-se ao primeiro filme duas comédias farsa, Nascimento Sapateiro e Nascimento Músico, em que também foi protagonista. A estreia de ambas as fitas aconteceu no Eden Teatro durante o mês de maio. Penso que ficaremos por aqui, porque quanto à carreira deste ator ainda haverá algumas coisas para dizer e tentaremos acabar num outro live o cinema em Portugal. E, meus amigos, têm muito material hoje que eu vos forneci e muita coisa ligada à Grande Guerra para se aplicarem e perceberem ou tentarem mesmo memorizar o que aconteceu no cinema em Portugal no século XX. Então, até ao próximo live. Um abraço.